Relatórios chocantes vindos do Irã. Pouco antes dos negociadores partirem para o Paquistão, a Guarda Revolucionária os colocou em prisão domiciliar. As negociações estão paralisadas e soldados da Guarda Revolucionária comemoram nas ruas de Teherã. Levante revolucionário em Teherã. A Guarda Revolucionária colocou Ghalib Baf, Peskazin e Aragashi em prisão domiciliar. Essas são as 3 pessoas do governo civil do Irã. Ghalib Baf, presidente do parlamento. Peskazin, presidente. E Aragashi, ministro das Relações Exteriores. Esses são os que queriam continuar as negociações com os Estados Unidos. E desde que foram presos ontem, as negociações agora estão paralisadas. A delegação dos Estados Unidos não embarcou para Islamabad após saber desse relatório. Veja o que Trump disse após a notícia. Com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fraturado e a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shahbaz Sharif do Paquistão, fomos solicitados a suspender nossos ataques ao país do Irã até que seus líderes e representantes possam apresentar uma proposta unificada. Portanto, ordenei às nossas forças armadas que continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e capazes. E assim, estenderei o cessar-fogo até que a proposta deles seja apresentada e as discussões sejam concluídas de uma forma ou de outra. Agora, como falei no vídeo de ontem, quase todo mundo, inclusive eu, estava bastante otimista de que as negociações iriam avançar, apesar de haver uma espécie de guerra civil em andamento. Isso porque continuamos ouvindo relatos do Irã e de outros veículos de notícias que tinham acesso a autoridades envolvidas nas negociações de que os iranianos estavam planejando vir a Islamabad para negociar. E isso foi ontem. Porém, no último instante, a Guarda Revolucionária Iraniana impediu o avanço das negociações e surpreendeu a todos ao encerrar tudo. Ao saberem disso, os Estados Unidos cancelaram a viagem. O comunicado foi divulgado pelo presidente Trump. Logo depois que saiu a notícia de que as negociações foram canceladas, ou pelo menos adiadas por enquanto, a Guarda Revolucionária Iraniana realizou um grande comício em Teherã. Soldados e apoiadores se reuniram e, como mostra o vídeo, trouxeram um míssil e comemoraram em cima dele. São soldados da Guarda Revolucionária Iraniana, ou Basij, felizes porque as negociações não avançam. Agora, não tenho certeza se aquilo é um míssil de verdade ou apenas uma réplica, mas esse vídeo mostra o clima e revela o objetivo que a Guarda Revolucionária Iraniana tem. Eles não querem avanço nas negociações, mas sim que a guerra dure o máximo possível. Do ponto de vista dos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, a guerra lhes dá mais motivos para ampliar seu controle sobre a sociedade iraniana e solidificar seu poder. E é exatamente por isso que eles não querem que mais ninguém negocie um acordo de paz. Eles querem que a guerra continue até que não haja mais nenhuma outra facção que se oponha à Guarda Revolucionária dentro do Irã. Assim, a Guarda Revolucionária se torna a única facção sobrevivente no poder. Eles provavelmente buscariam um acordo de paz com os militares assumindo o controle do Irã e o governo civil sumindo totalmente. Esse sempre foi o objetivo deles, e agora surge uma oportunidade. Vamos passar para o lado dos Estados Unidos. Na verdade, temos muitos detalhes dos bastidores sobre o ocorrido ontem. Relatório do Wall Street Journal. Ele mostra exatamente como as coisas aconteceram no Salão Oval, quando todos souberam que os Estados Unidos não iriam para Islamabad, porque os iranianos desistiram da reunião. Quando o governo soube, várias reuniões foram iniciadas ao longo do dia. O vice-presidente J.D. Vance, os enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff analisavam opções com o presidente Trump. Em reuniões, assessores de inteligência disseram a Trump que o governo iraniano não era unificado e que facções linha dura em Teherã não aceitavam exigências dos Estados Unidos. Nesse momento, surgiu uma pergunta. O Irã está sequer em posição de negociar e cumprir os compromissos que aceita durante as negociações? Na verdade, vimos um exemplo perfeito disso acontecendo há apenas 3 dias. O ministro das Relações Exteriores, Aragashi, tuitou que o Estreito de Hormuz está aberto. Depois, soldados da Guarda Revolucionária Iraniana avisaram navios. Não escutem aquele idiota, o estreito não está aberto. Isso aconteceu em público, no cenário internacional. O governo civil dizia uma coisa e os militares diziam algo completamente diferente. E infelizmente, como vimos na história várias vezes, as pessoas com armas venceram essa disputa. Enquanto isso acontecia na Casa Branca, Trump e sua equipe debatiam se deveriam reiniciar a campanha de bombardeio sobre o Irã.
Mas, no fim das contas, a decisão foi manter a pressão através do bloqueio naval e continuar o cessar-fogo por mais alguns dias. Agora, voltando para o lado iraniano, na verdade temos algumas declarações vindas de algumas pessoas diferentes. Então, vamos analisá-las uma por uma. Primeiro, temos o ministro das Relações Exteriores, Araghchi. Não sei se ele está tuitando ou se a Guarda Revolucionária usa seu telefone. Mas, de qualquer forma, diz que bloquear os portos iranianos é um ato de guerra e, portanto, uma violação do cessar-fogo. Atacar uma embarcação comercial e fazer sua tripulação refém é uma violação ainda maior. O Irã sabe neutralizar restrições, defender seus interesses e resistir à intimidação. Agora, vou explicar essa lógica iraniana para quem ainda estiver confuso. Bloquear um porto iraniano é uma violação. Mas o Irã bloquear os estados do Golfo? Bem, isso é um direito divino da República Islâmica. Além disso, ao recuarmos e observarmos a linha do tempo, vemos quem iniciou tudo isso. Foi o Irã que começou a bloquear o Estreito de Hormuz. E foi o Irã que começou a atacar navios civis em uma via navegável internacional. Depois foi o Irã que começou a atacar portos e a atacar navios nos estados do Golfo, esses países que não estão envolvidos nesta guerra. O Irã concordou em abrir o Estreito de Hormuz no cessar-fogo, mas não cumpriu. Nesse momento, os Estados Unidos começaram a bloquear os portos iranianos. Foi então que o regime islâmico percebeu que a economia iraniana depende muito mais do Estreito de Hormuz do que a economia dos Estados Unidos. Aqui estão mais detalhes do general David Petraeus. Ouça só. Eles ainda têm algumas reservas no país, ainda restam cerca de 35 bilhões de dólares, e eles têm algo em torno de 180 milhões de barris de petróleo flutuando pela região Ásia-Pacífico, que também pode ser uma fonte de receita para eles. Então, eles não estão em um ponto de desespero, mas, você sabe, 80 a 90% da economia deles depende do que entra e sai dos portos. E isso não é permitido agora, porque, corretamente, respondemos ao bloqueio deles com um bloqueio, dizendo que se vocês não vão abrir, também não vai ser aberto para vocês. Isso é o que precisa ser resolvido aqui, além de outras questões importantes. E então o presidente Trump divulgou uma declaração falando exatamente sobre esse ponto. O Irã está entrando em colapso financeiro. Eles exigem a abertura imediata do Estreito de Hormuz, pois estão desesperados por dinheiro, perdendo 500 milhões de dólares ao dia. Militares e policiais reclamam que não recebem salário. Agora, vamos falar sobre como o Departamento do Tesouro está apertando as sanções sobre a economia iraniana. Antes disso, vou mostrar mais comentários de autoridades iranianas, pois são realmente horríveis. Duas contas diferentes, que são semi-oficiais e ligadas ao IRGC, disseram publicamente que todos nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait deveriam deixar seus países imediatamente. Não sei quanto a vocês, mas para mim parece que o Irã está pedindo uma limpeza étnica, focando em países de maioria muçulmana sunita. Também é importante destacar aqui que esses países não estão envolvidos nessa guerra de forma alguma. O Irã não mencionou os Estados Unidos. Eles não mencionaram Israel. Eles atacam países muçulmanos sunitas porque sabem que eles não querem revidar nem participar da guerra. Na verdade, muitos desses países proibiram os Estados Unidos de usarem seu espaço aéreo para operações ofensivas contra o Irã. Isso é puro terrorismo que o Irã está praticando contra países que não estão envolvidos de forma alguma. E do ponto de vista iraniano, isso é a única coisa que eles podem fazer. Eles não podem derrotar os Estados Unidos militarmente, nem controlar seu espaço aéreo se a guerra voltar. Isso significa que só lhes resta atacar infraestrutura civil em outros países e, claro, navios civis no Estreito de Hormuz. David Petraeus explica novamente como o Irã sobrevive por meio do terrorismo. Obviamente, há desafios internos para nós se isso continuar. Obviamente, há enormes desafios para eles, economicamente e financeiramente, se isso continuar. E eu não acho que nenhum dos lados realmente queira voltar ao combate total, sabendo o que isso poderia representar. Nossos militares, homens e mulheres, fizeram um trabalho magnífico ao cumprir os objetivos estabelecidos.
Mas houve danos à infraestrutura nos estados do Golfo, e certamente não queremos ver mais disso. Quando estive em Doha há algumas semanas, me disseram que 17% da capacidade de GNL deles está fora de operação pelos próximos 3 a 5 anos, até que possam consertar. Então, há muitas dinâmicas aqui, Jesse, que vão influenciar e determinar se haverá um acordo daqui para frente. Talvez um acordo provisório que permita a extensão do cessar-fogo por mais tempo e talvez ainda mais. Enquanto o Irã ameaça com terrorismo, o Tesouro dos Estados Unidos intensifica sanções sobre sua economia decadente. Agora, antes de falarmos sobre isso, e antes de falarmos sobre a Operação Fúria Econômica, só um lembrete rápido para todos clicarem no botão de curtir e se inscreverem aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo e não custa nada para você, além de um segundo. Então, se você puder, por favor, tire um segundo, role a página para baixo e clique no botão de se inscrever. Isso realmente faz diferença. Agora vamos falar sobre a Operação Fúria Econômica. Ontem, o Departamento do Tesouro sancionou 14 alvos por ajudarem o regime iraniano a obter armas. Em seguida, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, divulgou esta declaração, falando especificamente sobre o bloqueio e o tipo de dano que ele está causando à indústria de petróleo iraniana. A Marinha dos Estados Unidos seguirá bloqueando os portos iranianos. Em poucos dias, o armazenamento da ilha de Karg estará cheio e os poços de petróleo do Irã serão fechados. Restringir o comércio marítimo do Irã atinge diretamente as principais fontes de receita do regime. O Tesouro dos Estados Unidos seguirá aplicando pressão máxima com sanções econômicas para degradar a capacidade de Teherã de gerar, movimentar e repatriar fundos. Quem facilitar esses fluxos, pessoa ou embarcação, pode ser alvo de sanções dos Estados Unidos. Continuamos a congelar, em nome do povo iraniano, os fundos roubados pela liderança corrupta do Irã. Agora, deixe-me explicar o que ele quer dizer quando fala sobre fechamento de poços, porque isso, na verdade, é algo muito importante. Quando o bloqueio começou, há cerca de 10 dias, em 13 de abril, o Irã tinha cerca de 20 milhões de barris de armazenamento extra na ilha de Karg. Quando não puderem mais exportar por falta de capacidade, o Irã terá que fechar seus poços de petróleo, o que chamamos de fechamento de poços. Eles fazem isso porque não têm onde armazenar o petróleo extraído. Esses fechamentos de poços causam muitos problemas de infraestrutura. Após implementadas, a retomada da produção depende da viabilidade da infraestrutura. Se for antiga e desgastada, pode causar danos permanentes e exigir bilhões em investimentos para retomar a extração de petróleo, dinheiro que o regime iraniano não tem agora. Mas além disso, digamos que o Irã consiga de alguma forma reiniciar os poços. Eles ainda perdem cerca de 5 a 10% do petróleo que teriam obtido de outra forma. Isso ocorre porque, ao fechar um poço de petróleo, a água infiltra-se no fundo, tornando grande parte do petróleo inutilizável por décadas ou mais. Isso significa que, para o regime iraniano, não se trata apenas do dinheiro que eles estão perdendo agora por causa do bloqueio. Se eles tiverem que fechar os poços de petróleo, vão perder bilhões de dólares no futuro, porque não tem como armazenar o petróleo que estão extraindo do solo e não tem como exportá-lo para fora do país. Por isso, nesta manhã, o Irã começou a atacar navios no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico, apreendendo-os e levando-os a portos iranianos. Essa é a retaliação do Irã ao bloqueio dos Estados Unidos. Mas eles não atacam diretamente navios americanos. Enquanto gravo isso, atacaram 3 navios e apreenderam 2. Bem, desses 3 navios, um deles é de propriedade grega. Um pertence a uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, então um país do Golfo. E o último pertence a uma empresa da Suíça. Isso significa que nenhum desses navios é realmente americano. Mas o Irã está retaliando contra os Estados Unidos, atacando navios que pertencem a outros países. Acho que essa tem sido a estratégia iraniana o tempo todo. Só praticar terrorismo global, porque não pode lutar militarmente. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje.
Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela. Basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.